Nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, pois somos cooperadores de Deus. Emmanuel comenta na lição 48 do livro Vinha de Luz, cooperemos fielmente. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas, declarar-se-ão incapazes de serviço nobres. Afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o Divino Amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal, façamos luz onde a treva domine, conduzamos a harmonia às zonas de discórdia, ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno, seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. É muito interessante a gente pegar um texto como esse. A gente está fazendo um estudo, agora no momento, de um livro chamado Libertação, um livro escrito por André Luiz. E nesse livro tem um momento que se fala das zonas purgatoriais. Eles falam que nas zonas purgatoriais, normalmente, quem dirige ali, claro, são espíritos ainda trevosos, espíritos que ainda estão longe do amor, longe do Evangelho de Jesus. São a maioria das vezes essas pessoas que vêm para cá, ainda despidas de moralidade, e que vivem suas vidas, às vezes, com muito sacrifício, né, escassez de emprego, pouco conforto, e de repente eles se entregam a alguns vícios, se entregam a algumas rebeldias, depois quando voltam para o plano espiritual, chegam lá do outro lado e encontram um cenário que também não é dos melhores, e ele acaba se sentindo injustiçado e fica na bronca mesmo com aqueles que são a favor da ideia do Cristo. Então eles fazem chacota, fazem deboche e se organizam até mesmo para contra-atacar aqueles que se declaram cristãos de alguma maneira em uma das denominações. E o que acontece? Aí foi dito no livro Libertação que você não pode colocar uma região purgatorial, normalmente, na mão de um anjo, de um espírito que seja bom para a gente, porque a mensagem não vai acabar surtindo tanto efeito. Então, eles deixam que a providência divina acaba deixando o mal tendo contato com o mal para que nessa experiência descubra o quanto é mal e resolva tomar um outro caminho diferente. Mas uma das coisas que eles gostam de fazer com muita frequência é querer acusar a gente dos nossos equívocos, das nossas falhas, dos nossos erros, que todos, sem exceção, temos, e tentar colocar você no lugar comum para que você nunca seja um cooperador de alguma forma, cooperador de Deus. E a gente fica vendo os exemplos evangélicos, acho que dentro dos exemplos evangélicos, aí sem dúvida nenhuma, acho que o maior deles acaba sendo Paulo de Tarso nesse ponto, que o Paulo de Tarso, muito apaixonado pela lei mosaica, tirou a vida de vários cristãos primitivos, entre eles Estevão, né? E depois, quando se converte ao cristianismo por ter tido contato direto com Cristo na estrada de Damasco, ter ficado cego, né? E depois de ter ficado 3 anos revendo todos os seus valores, ele começa a mostrar para a gente, né, como é possível, sim, cada um de nós, a gente fazer essa reforma. Agora, a reforma não é fácil, né? E é interessante que o que queres que eu faça, quando ele falou para Jesus, ele falou, não vai ser fácil, mas nós estaremos contigo. E ele simplesmente falou, então tá bom, não vai ser fácil, mas nós estaremos contigo. Gente, é exatamente o que acontece com todos aqueles que querem ser cooperadores do Cristo aqui na Terra. É muito trabalho para se fazer, é muita dor, é muito sofrimento, não vai ser fácil, mas eles garantem que vão estar com a gente, vão estar nos guiando. É engraçado que não precisa mais ser aquele exemplo tão como aconteceu com os primeiros cristãos, os cristãos da primeira hora, né? Como está relatado no livro de Atos,
Eles vão presos, vai um anjo que solta, orienta daqui, faz daquilo. Hoje não precisa mais ser desse jeito. Hoje o que a gente tem que fazer é escolher um local para estar prestando esse serviço e nesse local estar oferecendo um serviço que seja uma necessidade da comunidade em que a gente está inserido e ao mesmo tempo para aquelas pessoas que nos procurem também terem acesso à Boa Nova, como acontecia com os cristãos primitivos. Era exatamente isso. Se pararem para estudar a Casa do Caminho, era exatamente isso, sem tirar uma vírgula. As pessoas vinham porque estavam doentes ou porque estavam necessitadas de alguma coisa, chegavam ali, recebiam o lenitivo e também recebiam a mensagem da Boa Nova que deixava inebriado e daqui a pouco eles se tornavam cristãos também para sair divulgando para os outros. Mas estavam sendo cooperadores. E outra coisa, né? Quando a gente vai falar de cooperadores, a gente tem que pensar que o cooperador não precisa estar ligado a uma instituição religiosa, nada disso. Às vezes o cooperador ele escolhe uma tarefa e ele vai ser cooperador no hospital, vai ser cooperador com morador de rua, vai ser cooperador nos presídios, vai ser cooperador com uma determinada classe de alunos. Ele vai escolher o que ele quiser, mas a ideia é você ser cooperador de alguma maneira. E quando você fala cooperador, está se falando em alguma coisa a mais, está se falando em alguma coisa que sai daquela coisa de você só ter a sua obrigação como pai, como mãe, como filho, e você sem deixar de lado as responsabilidades com essas funções, você também está cooperando em outras atividades. Ele vai perceber o seguinte, essas outras atividades elas vão fortalecendo a gente e nos preparando também para a gente lidar com as dificuldades com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos de cada um de nós. Então ele vai falar aqui para a gente, né? O pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser o fiel cooperador dele. Mas o problema é que tem um montão de alma que se declara incapaz de serviço nobre, porque esses que estão nessas regiões umbralinas que eu falei no início, estão aqui, ó, tentando botar na nossa cabeça que você é imperfeito, para com isso. Nada, vamos aproveitar a vida, vamos voltar para as baladas, vamos voltar para a sexolatria, vamos voltar para o uso de bebidas, vamos voltar, né? E a gente sabe que, né, nem tudo me é lícito, nem tudo me convém. Falta de medida revela o incapaz. A gente sabe que não tem nada a ver, ou nada de mal no sexo, o problema é a sexolatria, né? E a gente sabe também, né, que tem algumas substâncias que elas vão sendo consumidas com moderação e não vão trazer nenhuma dificuldade para a gente no estágio evolutivo que a gente se encontra também não, né? A gente sabe que tem muitas que vão trazer a curtíssimo prazo se a pessoa não tiver a medida certa, como por exemplo o álcool é uma delas. Por isso que a gente, como espírito, tem que tomar muito cuidado com o uso do álcool principalmente. Mas voltando aqui para o texto, ele vem falar, há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus e se sentir inabilitado para qualquer espécie de concurso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque ele vem trazer aqui, ó, simplesmente alguns cultivemos o bem eliminando o mal, já é uma cooperação. Façamos luz onde a treva domina. Está tendo um problema ali, a pessoa está com depressão, está num momento de discussão, você vai ali para conversar. Todo mundo está habilitado a fazer uma coisa dessa, sem tomar dor nem de um lado nem do outro, sem dizer que um está errado ou que o outro está... Só apenas chamar a atenção, o que esse sentimento está fazendo com você? Está te deixando desse jeito? Então tem que se livrar desse sentimento. Conduzamos a harmonia às zonas de discórdia, né? Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno, trazer um pouquinho de esclarecimento. Seja o amor ao próximo nossa base essencial. Então ele vem dar aqui algumas dicas para a gente, mostrando para a gente que ninguém tem que se tornar assim um fanático religioso. Aliás, eu conheço um montão de pessoas que simplesmente elegeram aquela tarefa, mas elegeram com disciplina. Com disciplina. Escolheram um dia da semana, todo dia da semana ali, pode cair chuva, pode cair sol, pode o mundo estar virado, ele está ali investido naquela tarefa. Vão fazer comida para botar dentro da quentinha, botar no carro e levar morador de rua. Eles vão até um hospital para tocar um instrumento para poder acalmar aqueles que estão lá. Quer dizer, as pessoas escolhem aquela tarefa e de alguma maneira vão estar ajudando. Então, se tem um pouquinho de recurso financeiro a mais, vão tentar ajudar aqueles... Enfim, cada um vai escolher a sua tarefa, né? Mas procurar fazer a diferença aqui. Então ele bota aqui para a gente, ó. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Gente, semeadura é livre. Escolham o que vocês quiserem fazer, o que se sentirem à vontade para fazer. Mas quando escolherem, a luz acende, luz se leva adiante, não deixa a luz apagar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.